Passaremos agora a palavra ao diretor executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Leite Longa-Vida, Sr. Nilson Muniz, que nos trará o tema A Conjuntura do Leite no Mundo e no Brasil. Queremos ainda ressaltar a presença do deputado federal Alexandre Sefiotes. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço o convite e vou procurar ficar nos meus 25 minutos, né, Wilson? Muito bem. Pode começar, por gentileza. Eu fiz aqui um apanhado, como foi dito, da situação do leite no mundo em 2015 e também no Brasil em 2015, e algo que nós já pudemos ter como horizonte para 2016. Bom, então nós tivemos ali, como nós podemos ver, três fatores muito significativos que impactaram o setor lácteo em 2015. Primeiro, embora ainda cresça a números que o resto do mundo ainda sonha, né, com isso, a China experimentou uma desaceleração. Ela saiu daqueles números astronômicos e o ano passado cresceu 6,9%. Isso teve um impacto sobre todas as commodities e o leite não poderia deixar de ser impactado também. O embargo da Rússia aos produtos da União Europeia. A Rússia se meteu numa aventura colonial aí em pleno século XXI, com a anexação da Crimeia, e isso causou a ela, obviamente, uma retaliação, uma grande retaliação econômica, e a resposta dela foi o embargo de todos os produtos, de boa parte dos produtos do agronegócio da União Europeia. O leite sofreu muito com isso. Nós tivemos aí também o fim das cotas de leite na Europa. Embora seja um processo que foi iniciado em 2003, portanto, eles tiveram muito tempo para que se preparassem para isso, a coisa parece que não foi bem assim. Então, nós tivemos uma inundação de leite na Europa, da metade de 2015 até esse primeiro trimestre de 2016. A coisa tende a se consertar, nós vamos ver um pouco lá para frente. Eu reservei um slide só para falar disso aí. Então, nós tivemos também, como consequência dessa inundação do leite na Europa, nós tivemos muitos protestos na Europa no ano passado, em Bruxelas, que resultaram, então, como está escrito aí, em 500 milhões de euros em subsídios. Boa parte foi para o leite, mas já tivemos, nesta semana, inclusive, muitos protestos de produtores de leite na Alemanha, que é o principal produtor, e na Holanda também. Então, nós temos tido, esses protestos geraram, nós vamos falar sobre isso também, novos subsídios também. Bom, ali tem um panorama da produção em 2015. A União Europeia, esse número é estimado, 2,6%. Nos Estados Unidos, o crescimento, quer dizer, crescimento 2,6%, Estados Unidos 1,2%. Aqui também houve nós estamos falando de 1,2%, e nós vamos ver mais à frente que há uma perspectiva de ir a 2%. Nós estamos falando de um país que é o segundo maior produtor e que não, ao contrário da Índia, né, que consome todo o seu leite, também tem um papel importante nas exportações. A Nova Zelândia teve uma queda que continua, nós vamos falar sobre isso, nós vamos ver. A Argentina cresceu, teve um crescimento significativo de 4,5%, o Uruguai 2% e o Brasil 3%. Obviamente, menos 3%, desculpe. Obviamente que esse cenário acabou gerando altos estoques na virada do ano. Nós ainda tínhamos muito leite no mundo. Vamos falar um pouquinho sobre o fim dessas cotas, então. Como nós vimos, a produção em 2014 teve um crescimento de 4,4%, depois teve um crescimento de 2,6% em 2015
que é muito significativo, porque isso se dá sobre um crescimento expressivo no ano anterior. Mas janeiro e fevereiro, a União Europeia, esses números podem de fonte para fonte, pode ter uma diferença, porque você tem algumas estatísticas que dizem respeito à União Europeia 28 e também do Milk Board da Europa, que considera os 15 maiores produtores. Mas esse número aqui, que é relativo aos 15 maiores produtores, só em janeiro e fevereiro cresceu 7,2% a produção. O impacto sobre a produção no mundo foi de 3,4%. Os preços caíram 11,5%. Na Alemanha, que vive a situação mais crítica, a Alemanha e a Holanda, mas a Alemanha, que vive a situação mais crítica, o preço que o produtor conseguiu nesse período é de praticamente quase 29 centavos de euro, contra um custo de produção de 45 centavos. Isso fez com que, há uma citação aqui na apresentação, isso fez com que o governo alemão, agora, nesta semana, além do que foi já distribuído em subsídios pela comunidade de uma maneira geral, a Alemanha colocou mais 100 milhões de euros nessa semana como subsídio para os produtores de leite. Lembrando, então, para finalizar, que a União Europeia responde por 20% das exportações, nós vimos, inclusive, na sua apresentação. Então, nós tivemos, já agora, na abertura do ano, uma onda de subsídio, cada um por seu motivo, um motivo diferente. Acabamos de falar os motivos na Alemanha, mas na Argentina, olha que coisa interessante, a Argentina, por outros motivos, a Argentina sofreu um processo climático que vem se agravando, inclusive, que fez com que a produção, no pico agora, teve uma queda de 40%, 45%. Mas a previsão no ano é que a produção na Argentina caia 10%. Os produtores, aí também tem a questão da liberação daquela retenção nas exportações, com o novo governo Macri. O leite acabou não se beneficiando disso, foi muito impactado pelo preço das commodities, que dentro da Argentina, no mercado interno, subiram enormemente. Então, o custo de produção na Argentina deu um salto enorme. Isso fez com que o governo argentino, também agora, em abril, houve a decisão de se subsidiar, de continuar um subsídio que já vinha vindo em janeiro e fevereiro na ordem de 22,5 milhões de dólares. Se a gente anualizar isso vai chegar facilmente aos 100 milhões de dólares no ano, se a coisa continuar. E parece que a tendência é subir esse subsídio na Argentina. E a perspectiva de produção, então, no mundo, os Estados Unidos, que já tem bastante leite, tendem a crescer 2% em produção. Essa semana no Milk Point tinha uma matéria, semana passada, sobre a inundação de queijos nos Estados Unidos. Não se sabe o que fazer com tanto queijo nos Estados Unidos. E estima-se que se a população aumentasse o consumo imediatamente em 1,5 kg por habitante, nós estamos falando de 300 e tantos milhões de habitantes, não daria conta do queijo que está estocado, tá? O volume de queijo estocado nos Estados Unidos. A União Europeia, com uma série de medidas que já estão sendo tomadas, tende a refrear um pouco, mas mesmo assim parece que vão a 2%. Essa é uma estimativa de até 2% de crescimento. Nova Zelândia todas as estimativas vão a uma redução de 3% na produção, mas uma medida que eles estão tomando, que é a redução do rebanho. Em 3,2%, isso já está decidido e está sendo feito ou seja, estão abatendo
vaca muito boa de leite, né? Aqui nós temos também uma queda, quando a gente olha Estados Unidos e União Europeia crescendo significativamente, porque já são grandes produtores, nós temos a Argentina, o Uruguai e o Brasil em queda. Porque tudo indica que o Brasil vai, de novo, a uma redução de 3% na produção. E quanto ao preço, no dia 17, eu peguei essa última cotação aqui da Global Dairy Trade, a perspectiva para o ano, o Rabobank também mostra a mesma coisa, é algo entre 1.900 e 2.300 dólares a tonelada, não deve passar disso, né? Muito bem. Agora vamos, aqui esse gráfico é interessante porque mostra o que acontece com o preço do leite ao produtor na Nova Zelândia, coisa que nós não conseguimos no Brasil. Em todos os anos que a gente trabalha com leite, nós nunca vi uma situação como essa. Aqui nós temos o preço médio no leilão, né, da Global Dairy Trade para o leite integral, aqui em vermelho. E aqui nós temos o preço pago ao produtor da Nova Zelândia, multiplicado, obviamente dolarizado, e multiplicado por 8.000, para que a gente tenha a mesma base de comparação, senão não dá para comparar. E olha o que acontece aqui, naquele período onde os preços estiveram lá em cima, o produtor também foi muito bem remunerado pelo leite, entre 2013 e até aqui maio de 2014. E aqui começou a queda do preço do leite, porque lembrando que a Nova Zelândia vive de exportar leite, né? Ela vive o leite produzido é para exportação, não é para consumo. Então, aqui nós temos os preços vão se juntando com alguns movimentos aqui, mas mostra que, mesmo que isso tenha consequência, não importa qual a consequência, o preço vai junto. Nós não temos situações díspares não é? Esse é o preço do leite no mundo, é isso que o produtor também tem que se adequar e vai receber pelo leite, não é? Agora, em termos de produção mundial, já foi mostrado aqui, né? Mas a produção no mundo estará entre 770 e 800 bilhões de litros de leite. Agora vamos falar então no Brasil. No Brasil nós tivemos, depois de 17 anos de uma série ininterrupta de crescimento do leite que entra nos estabelecimentos, portanto o leite inspecionado, nós tivemos uma queda de 2,8%, é uma queda bastante significativa. E a gente percebe que a queda começou a se acentuar a partir aqui, mais em agosto de 2015 e dura até hoje. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente esse movimento de queda. Por região, nós não vamos entrar em detalhes aqui, mas vale a pena dizer que a queda desse leite sob inspeção nos estabelecimentos acabou afetando todas as regiões. O IBGE classifica as regiões como exportadoras ou importadoras, mas aqui é interessante que a gente vê que só o estado de Pernambuco teve aqui um crescimento. Isso aqui não tem nada a ver com consumo, nada a ver com consumo, é apenas a entrada do leite inspecionado nas indústrias da região. Então nós temos aqui um crescimento em Pernambuco e também no Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui é fácil de entender, o Rio de Janeiro e São Paulo recebe muito leite de fora para ser processado nas indústrias dentro do estado. Por isso que nós tivemos esse crescimento aí. Vamos falar então um pouquinho de produção e destino do leite. Aqui nós já falamos então, no leite formal, nós tivemos 2,8% de queda. Essa queda foi muito acentuada no processamento de leite pasteurizado, que nós calculamos na casa de 10% de encolhimento. O leite longa-vida
cresceu 2%. Esse segmento, depois nós vamos ver um pouco lá na frente, o leite de consumo ficou estagnado, não houve nenhum movimento com ele. E o leite longa-vida cresceu exatamente porque ele cresce sobre o leite pasteurizado. Há uma substituição contínua do leite pasteurizado pelo leite longa-vida, e ele se beneficia também um tanto quanto da queda do leite informal, né, sem tratamento para consumo direto. O leite em pó também teve uma queda significativa. Esse é esse é o leite em pó total, consumo mais o leite que vai para a indústria como insumo, de 4%. Queijos, praticamente uma estagnação. Outros produtos, aqui nós temos condensado, creme, manteiga, todos os outros produtos, junto também uma queda significativa, que foram os segmentos que mais sentiram. Com esse decréscimo aqui de 2,8% no inspecionado, isso é certo, não é estimativa, porque isso tem um controle do IBGE sobre isso, isso faz com que a gente possa estimar aqui uma queda de 3% na produção total. É o que nós estamos usando, porque sempre você tem uma queda maior na produção total do que do leite inspecionado, porque o leite inspecionado tende a sempre evoluir em relação ao leite sem tratamento, né? Felizmente. Muito bem. Aqui, então, leite informal, o grande volume vai para o queijo, né? E também para outros produtos. Aqui tem doce de leite, uma série de outros produtos que estão espalhados por toda a cidade que você vai aí, Minas Gerais, Goiás, tem uma vendinha lá com queijo fresco e com doce de leite, né? Então, no total, veja bem, no total de produção, isso não quer dizer que seja a disponibilidade de leite. Na produção, nós tivemos uma queda de 1 bilhão de litros de leite. Isso aqui é um balanço do setor lácteo. Os números são pequenos, desculpe, mas não tem como desagregar esses números. Mas o que importa aqui é ver que nós tivemos uma produção aqui, ó, de 34 bilhões de litros de leite. Depois, nós tivemos uma importação de 1 bilhão, equivalente a 1 bilhão, como eu acabei de dizer. Isso, somado, se traduz numa disponibilidade bruta de 35 bilhões de litros de leite. Só que aí nós temos que deduzir daí aquilo que foi exportado. Como nós estamos falando em litros de leite equivalente, tudo transformado em litros, né? Nós temos aqui uma exportação equivalente a 470 milhões de litros de leite. A disponibilidade líquida vem para 34.700 aproximadamente. Então, produzimos 34 bilhões de litros de leite e no final ficamos com 34.700, importação menos exportação. Se nós tomamos esse número e dividirmos pela população do Brasil, que evoluiu 0,8% e agregou 1.700.000 habitantes, nós tivemos uma queda de 5 litros no consumo per capita de lácteos no Brasil, de 2015 em relação a 2014. Isso seria maior ainda se não tivéssemos importado aquele 1 bilhão de litros de leite. Isso iria a 167. Ou seja, todo o leite importado no Brasil, o volume equivale, no consumo da população, a 3 litros por habitante. Ou seja, é um número muito baixo, é de 1,7%. Então, quando a gente falar de volume, o volume é baixo. O impacto do ponto de vista do preço e o que ele significa de destruição de valor, aí é outra coisa, né? É outra discussão. Bom, vamos falar agora do leite de consumo, que é uma área que eu atuo mais diretamente. Então, como já dissemos, nós tivemos uma queda do leite pasteurizado,
uma inversão aqui, ou seja, o que saiu daqui praticamente foi aqui para o leite em longa-vida. A parte do leite em pó, que caiu lá 4% no volume total, não foi no segmento de leite em pó para consumo. O leite em pó é muito forte ainda no Nordeste, tem um público bastante grande, tem um volume expressivo aqui, equivalente a quase 3 bilhões de litros de leite, e teve um crescimento de 1%. Mas o leite de consumo, o consumo aparente per capita, ficou na casa de 53 litros por habitante. Se nós agregarmos aí aquilo que a gente imagina que exista ainda de consumo de leite informal, isso põe o Brasil numa situação dos mais altos consumos de leite fluido do mundo, mais do que quase todos os países da Europa, e perde, obviamente, para os Estados Unidos, mais do que todos os parceiros aqui da América do Sul. Isso é diferente do que consumo de lácteos. Significa que outros segmentos do setor do mercado de lácteos têm um potencial enorme de crescimento, muito maior até do que do leite de consumo. 3 porções no dia, ninguém... Quem toma iogurte ou come mais queijo, a tendência é tomar um pouco menos de leite. É isso que nós vamos talvez ver no futuro próximo. Muito bem, agora vamos tomar aquela mesma, falando de preço que aconteceu no Brasil, vamos tomar aquele mesmo gráfico que a gente mostrou da Nova Zelândia e compará-lo aqui. O que nós fizemos então? Aqui nós temos o preço do leite em pó integral, ele foi dolarizado, né? O mesmo preço lá em dólares do leilão da Nova Zelândia, substituído pelos preços ao produtor, pelo preço ao produtor do CPEA dolarizado, deflacionado, vezes 8.000 também, para a gente ter a mesma base. Olha só o que aconteceu. Olha aqui, o preço do leite no mundo, em vermelho, teve esse movimento. Até aqui não houve, embora com mais proximidade entre a curva, não houve uma diferença de tendência do que aconteceu na Nova Zelândia. Em compensação, entre o início de 2014 e aqui o início de 2015, o preço pago ao produtor no Brasil esteve muito distante do valor do leite no mundo. Nós não estamos discutindo aqui custo, nem rentabilidade, é uma realidade. Isso tem um impacto muito grande naquilo que se discutia agora há pouco. Qual é o potencial do Brasil de exportação? Se nós não temos ainda produtividade e ainda não temos ainda falamos muito em litro de leite e não em quilo de leite, né? Nos falta ainda o leite com um teor de sólidos, consequente rendimento na indústria, que nos permita ser bons competidores no cenário internacional. E também aqui está uma prova disso. Agora, aqui de 2015 e até o final do ano, aí já houve uma aproximação aqui da curva. Muito bem. O que está acontecendo para finalizar no setor lácteo aqui no Brasil? Uma queda na captação, esses números são do CPEA. Em fevereiro, 4,4%, isso é Brasil. Isso é Brasil. Janeiro, no Brasil. Média, né? Depois nós tivemos, em fevereiro, 4,58%, março, 7,35%, em abril, 3,38%. Isso mostra uma tendência, a mesma tendência, quando a gente disse lá, olha, o leite começou a cair em agosto de 2015 e vem até agora, no mesmo ritmo. Portanto, maio, o número não está aqui, mas já é consenso, que continua caindo. Talvez tenha até se acentuado em relação a abril. Isso determina um ano que, de maneira muito otimista, nós pusemos aqueles 3% de redução lá na captação, na produção.
Eu abri só o mês de março, que é o mês mais significativo, para mostrar para vocês aqui, ó. Minas Gerais teve a maior queda, seguida de Goiás, Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Preço pago, preço ao produtor de janeiro a abril, média Brasil. Esse preço está 12,3% mais alto, né, que 2015, no mesmo período. Esse número é atualizado, quer dizer, foi considerado aqui o aspecto da inflação. E o custo de produção, infelizmente, esse número não pode ser comparado com esse, porque o CPEA não usou o mesmo critério aqui. Esse custo de produção de janeiro a abril é o acumulado do ano, 2,38%. E também abrir aqui por estado, para que a gente tenha uma ideia do que acontece aqui, ó. Goiás tem o mais alto custo de produção, seguido aqui de São Paulo, e Santa Catarina, São Paulo estão iguais, né? Muito baixo aqui no Paraná, números do CPEA. Quando você olha lá o que compõe esse número, é uma coisa muito ampla. Lá tem mão de obra, volumoso, terra, transporte, tudo, energia, está tudo lá. E o Rio Grande do Sul aqui, que é um grande produtor, com 2,12%. Ainda no cenário de 2016, nós temos uma queda na exportação de 16% em volume e 37% em valor. Em 2015, nesse mesmo período de janeiro a abril, exportamos 30.500 contra a 3 dólares e 50 o quilo, e em 2016 baixamos para 25.700 e também por um valor menor. Aqui tem a ver com a natureza dos produtos, né, que se exporta. Na importação, aí teve uma ajudazinha aqui. Nós tivemos um aumento de 21% no volume e 10% em valor. O volume subiu de mesmo período ainda, né? Subiu de 59.500 para 72 mil toneladas, mas o preço caiu de 4,32 para 3,23. E aqui eu queria dar uma passada em 3 slides, mostrar para vocês em que direção vai o leite de consumo. Que eu acho que o leite de consumo é uma das referências mais claras que a gente pode ter no mercado de lácteos aqui. O segmento de leite em pó, que foi amplamente consumido até os anos de 1950, 60, praticamente só tinha leite em pó. Isso é Brasil, hein? Nós estamos falando de Brasil agora, só Brasil. E ele acabou... Não, isso aqui, desculpe, isso aqui é no mundo, no Brasil mais ainda. Ele acabou ficando restrito a países em desenvolvimento, países de baixa ou sem produção leiteira, as regiões menos desenvolvidas dos países emergentes, onde não tem produção, obviamente, não tem bacias leiteiras. E no Brasil, ele representa 27,4% do leite de consumo. É extremamente importante, como vimos, 3 bilhões de litros de leite, está muito mais concentrado no Nordeste e na periferia das grandes cidades. Estou terminando aqui, veja. E a tendência desse segmento é ficar nos nichos. Eu não considero nicho, porque o segmento de fórmulas infantis, que são os leites em pó para bebês, é um segmento importantíssimo, que deve estar aí na casa de 13 mil toneladas, é um segmento importante, e para produtos formulados, enriquecidos, enfim. Mas como leite de consumo, ele vai perdendo terreno para o leite líquido. O leite pasteurizado nós já falamos sobre, né? Ele representa 10,2% no consumo no Brasil. E agora começa a já ter um alento aqui. Nós temos visto algumas empresas com leite pasteurizado já com shelf life, trabalhando com shelf aí de 10 dias, 12 dias. Não estou falando de leite A, não. Estou falando de leite mesmo, leite que seria equivalente ao antigo leite B. E, obviamente, leite A. Deixa eu voltar só aqui. Não vai, depois que... Aqui, pronto. E vamos falar um pouquinho do HT para terminar. O HT tem ainda, aqui. O HT
Ele tem um consumo bastante importante na Europa, de modo geral, tem mercados importantes aqui, onde mais de 90% do consumo é de leite UHT. No Brasil ele representa 62,5% e 86% do leite fluido. E tem uma penetração muito grande nos lares, né? Então, a penetração do leite, de modo geral, é 99% e do leite longa-vida 90%. E ele, além de ele substituir o pasteurizado, isso dá a ele o fôlego, ele é o segmento que tem sofrido uma variação bastante grande no portfólio. Toda a inovação está ali, e nós podemos mostrar uma delas, a mais recente, que é o segmento de leite zero. Esse é o último slide, o segmento de zero lactose, que entre 2015 e 2014 cresceu 74% no volume. Isso que é agregar valor ao leite. O leite zero lactose tem um preço premium que é de 44% sobre o leite tradicional, leite regular. Isso para as empresas isso significa fazer um upgrade do mix. É isso. E espero ter passado para vocês um panorama bastante geral sobre. Queremos agradecer ao diretor executivo da Associação Brasileira das Indústrias de Leite Longa-Vida, senhor Nilson Muniz, por falar sobre a conjuntura do leite no mundo e no Brasil.